Oi, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar novamente aqui para falar com vocês. Hoje quero trazer um assunto muito especial, um assunto onde o nosso Senhor Salvador Jesus fala sobre os falsos profetas, né? Porque nos dias de hoje são vários os falsos profetas que estão com seus templos abertos para iludir as pessoas, né? Com as suas campanhas faraônicas, onde elas só requerem dinheiro, né? Para que você possa participar de uma campanha da corrente, da libertação, para que você possa levar uma rosa, como eles chamam, rosa de Saron, para sua casa, que vai atrair os demônios, que não sei o quê, aquele monte de conversa fiada que eles usam para enganar a população. O saquinho com sal que você vai jogar nos cantos da sua casa, o óleo de Israel ungido que você vai passar sobre a pessoa que está com algum tipo de problema. Então são várias as mentiras religiosas que esses pastores, bispos e profetas usam para extorquir o seu dinheiro, para tomar realmente o dinheiro que você conseguiu trabalhando. Hoje eu gostaria simplesmente de abordar sobre este assunto. Então vamos ver o que Cristo disse a respeito destes falsos profetas. Ele começa dizendo assim, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Você vê como que é as coisas, né? Se apresentam como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. São aqueles pastores, bispos, né? Padre, né? Ou de qualquer uma instituição religiosa que se apresenta a você. Meu irmão, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Aquelas palavrinhas, sabe? Mole, atrativa, que vai te convencer porque você está passando por algum tipo de situação, e qualquer palavra doce que chega aos seus ouvidos consegue cativar, consegue te segurar, consegue te enganar na realidade. E aí eles começam com essas palavrinhas mansa, mole, mas é como Jesus disse aqui, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz fruto maus. Não pode a árvore boa produzir fruto maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Todavia a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Jesus fala assim, olha, é fácil você conhecer o falso profeta, o profeta verdadeiro, o pastor verdadeiro, o bispo verdadeiro. É muito fácil, pelo seu fruto, pelo que ele faz, pelo que ele representa naquela sociedade, naquela igreja, naquele templo, né? Naquele centro de macumba, naquele centro espírita, né? Naquela instituição religiosa. É muito simples você conhecer se ele é uma pessoa séria ou ela, pelos seus frutos. Você observa o que aquele local vem desenvolvendo, o que aquela instituição religiosa vem fazendo, né, no dia a dia. É muito simples. Se você vai em uma dessas igrejas que te empurra um monte de envelope, campanha do sal grosso, campanha da ruda, campanha da rosa de Saron, campanha da família, campanha da libertação, e todas elas te dão um envelope para você colocar uma quantidade de dinheiro dentro desse envelope, cai fora. É falso profeta, é mentiroso, só vai tomar seu dinheiro.
E esse ritual acontece semanalmente, todos os dias, todos os meses do ano, eles repetem o mesmo ritual. Fogueira santa, fogueira de Israel, cai fora. Todos esses atributos, eles fazem para tomar seu dinheiro. Você pode observar que cada campanha dessa, esses falsos profetas te pedem uma quantidade de dinheiro para que você coloque no envelope. Se você não colocar, eles dizem que você não é fiel a Deus, e por isso a sua vida está destruída, está assim do jeito que está. Então cai fora desses profetas, que Deus não cobra nada de ninguém. A única coisa que Deus requer da pessoa é um coração limpo e puro, cheio de amor ao próximo e a si mesmo. E ele continua dizendo o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, meu Pai, que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus ou no reino dos céus, só aquele que faz a vontade do Pai, assim diz Jesus. Muitos naqueles dias irão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que vos praticam iniquidade. Então esses pastores, quando fazem essas campanhas mentirosas, te enrolando para tomar seu dinheiro, eles estão praticamente cometendo iniquidade, e eles jamais serão conhecidos por Jesus Cristo, eles jamais entrarão no reino dos céus, tá? E esses são os falsos pastores que cometem esses tipos de atrocidades. Aí ele continua dizendo assim, ele vai falar sobre dois fundamentos agora, né? Sobre dois fundamentos, sobre duas pessoas. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Olha o que ele está dizendo aqui, que um homem prudente, um homem justo, edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui representa Jesus Cristo. Ele edificou a sua casa sobre a palavra de Deus, né? Nós que trabalhamos com construções, ou todo aquele que trabalha com construções, sabe que antes de edificar uma casa, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro fazer a planta, depois da planta ele vai edificar o alicerce, né? O alicerce é onde vai dar a sustentação da casa, né? Das paredes que serão construídas sobre aquele alicerce, né? E nosso objetivo é explicar para você que a construção da sua vida, o alicerce é Jesus, né? Você vai construir sobre a palavra de Deus, você será um homem prudente. Aí ele continua assim dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veja bem, o homem insensato, que não dá ouvido à palavra de Deus, né, que é o caso do falso profeta, porque se ele fosse verdadeiro, ele pregaria a verdade. Ele não é justo, ele é injusto. Ele está construindo a sua casa sobre areia. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja bem, aqui tem dois aspectos. Aqui a rocha, o homem justo, né, que edificou sua casa sobre a rocha.
sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, né? Essa casa, ela permaneceu quando a chuva forte veio, quando o rio transbordou, quando o vento forte deu de impacto sobre ela. Ela permaneceu firme. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha que representa Jesus Cristo. E o homem sensato é aquele que edificou a sua casa sobre areia. A areia representa o quê? Israel, no deserto, aonde Moisés recebeu a lei. Então, aquele que edificou sua casa sobre, né, a graça, sobre a palavra de Jesus Cristo, permanece a sua edificação. Mas aquele que edifica sua casa sobre areia, está edificando a sua casa sobre as palavras da lei de Moisés, né? E quando vier o vento, a chuva, a tempestade e der de impacto contra aquela casa, ela vai cair, porque ela não tem o Espírito de Deus. Ela não é edificada sobre Cristo, ela é edificada sobre areia. E quando o vento começa a soprar e a água começa a transbordar, aquela areia ela vai saindo daquele lugar, e certamente aquela casa ela vai cair, porque ela não tem um alicerce, né? O alicerce aí é Jesus Cristo, com a graça, com a palavra nova, né, que Ele trouxe para nós, retificando e tirando, né, a lei que nos contraria, que nos colocava em posição com indiferença ao povo judeu. Então aquele homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, que significa Cristo, que significa graça. E o insensato edificou sua casa sobre a areia, que significa a lei de Moisés, que significa os falsos profetas, né? Que edificou sua casa sobre areia, e com certeza essa casa não permaneceu em pé. Aí ele diz aqui o seguinte: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós não damos ouvido à palavra verdadeira, que é a graça, nós ficamos desamparados, né? E quando vier as tempestades, e quando vier, né, as coisas ruins que acontecem na vida do ser humano, você não tem um apoio espiritual, porque você vai buscar o seu apoio espiritual no falso profeta, que tentam te pôr condições para que você receba a bênção e venha sair daquele sofrimento que você está passando. Mas quando você edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo, você automaticamente é revestido pelo Espírito Santo, que te dá força para que você possa passar por aquela dificuldade, por aqueles problemas que você vem passando, com sabedoria, com inteligência, né? Com a cabeça no lugar. Já quando você edifica a sua casa sobre a lei, sobre a areia que representa a lei, você está desamparado, porque na lei não há Espírito de Deus. Na lei você tem que fazer obras, que é o que os falsos pastores de hoje colocam sobre você. As obras da lei, para que você possa fazer obras religiosas, aonde essas obras é acompanhada com envelopes que você tem que pôr dinheiro dentro para entregar a eles, para que você venha se ver livre das coisas más que você vem passando em sua vida, que é tudo uma mentira que eles pregam para você. Aí ele continua dizendo assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas das suas doutrinas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como escribas. Veja bem, Jesus ensinava aqui, um professor, né? Como tem autoridade, com sabedoria, não como os escribas. Quem eram os escribas? Eram os homens de Deus que escreviam as palavras que os profetas diziam nos pergaminhos. Eram os homens de Deus que escreviam tudo que os profetas faziam naquele tempo. Tudo que os profetas faziam, os escribas iam no pergaminho, né, e escreviam as palavras que eles
falavam. E eram palavras que não traziam edificação. Por isso que Jesus aqui fala que pregava aqui com autoridade, e as pessoas que ouviam ficavam maravilhadas, porque nunca tinham ouvido aquelas palavras, porque a lei de Moisés não trazia essas palavras. A lei de Moisés trazia palavras de sacrifícios para você fazer, para alcançar o seu objetivo. E na graça não é assim. Na graça, quando você vai fazer qualquer coisa, antes de você fazer, você pede a direção de Deus. E Deus estando com você no seu negócio, certamente ele vai dar certo, vai fluir. E se ele não for dar certo, Deus automaticamente já te revela, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é certo. Aí você procura a não ir por o caminho errado, entendeu? Por isso que as pessoas na época que Jesus pregava, ficavam admiradas, né? Ficavam envolvidas com o que ele estava falando. Não tiravam os olhos, não tiravam os olhos, e os seus ouvidos ficavam atentos a tudo que Jesus falava, porque Jesus expressava com sabedoria o que ele dizia. Por isso que diz aqui, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhada das suas doutrinas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como a escriba, que só pregavam a lei de Moisés, onde é cheia de rudimentos, sacrifícios, né? Para que você alcançasse as suas bênçãos. Continuando aqui. Aí ele vai falar sobre a cura de um leproso, né? Jesus, para mim poder finalizar o que eu estou falando. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. Gozado, né? Jesus era um professor e as pessoas iam atrás desse professor. Hoje em dia não é assim, as pessoas não querem nem saber dos professores, até maltratam os professores. Mas é porque Jesus ensinava com autoridade e inteligência, né, e sabedoria, e cativava a mente e o coração daquelas pessoas. Por isso que está dizendo aqui, ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, colocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Gozado, né? Grande multidão o seguia. De repente parece este leproso e fala: Jesus, me cura, eu quero ficar limpo. E Jesus: tá bom, eu te limpo, eu te curo, eu vou te deixar limpo. E deixou no mesmo instante. E aquela multidão que já vinha o seguindo, já estava maravilhada com as palavras anteriores que ele tinha dito, quando viu este milagre, ficaram muito mais ainda maravilhadas. Aí ele continua dizendo: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai-te ao sacerdote, né? Ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus pegou e falou para ele: faz o seguinte, procura lá um profeta e faz a oferta que Moisés ordenou, né? Que Moisés ordenou que fizesse quando uma pessoa fosse curada, mas através da lei, não através de Jesus, né? Quando uma pessoa era curada por um profeta, que era difícil isso acontecer, muito difícil, de cada 1 milhão ele tinha que fazer uma oferta. Ele levava, né, um novilho como oferta para aquele sacerdote, levava um pombo, levava alguma coisa que a lei de Moisés tinha colocado para que fizesse. Só que Jesus fez isso para que os profetas
não viesse dizer que ele estava desobedecendo a lei, porque o tempo dele de ir para a cruz levar os pecados da humanidade ainda não tinha chegado. Então ele não quis descumprir a lei de Moisés. Tudo que ele fazia com inteligência. Então ele não violava a lei de Moisés no período em que ele teve neste mundo. Antes dele ser crucificado, ele obedecia a lei. Só que ele ensinava com inteligência e fazia as coisas maravilhadas que não tinha na lei de Moisés, com maravilhas, com sabedoria, com entendimento. Então Jesus, ele nunca violou a lei de Moisés. Por isso que ele pediu para que aquele homem que foi curado fosse até o sacerdote e levasse a oferta segundo a lei de Moisés o ordenava. Estas são as palavras que eu tinha para dizer para vocês, para que vocês tomem cuidado e não vá ser enganado por os falsos profetas que vêm pregando mentiras neste mundo de hoje, tirando proveito da vida das pessoas que são leigas no assunto, que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas que Deus possa te abençoar, que Deus possa grandemente fortalecer a sua vida, a sua família, para que você possa suportar os dias maus que estamos passando, para que depois a vitória venha ser certa em nossas vidas. Muito obrigado, até a próxima. Deus o abençoe sempre, em nome de Jesus. Tchau.